Senhoras e senhores, uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí? Boa noite. Boa noite. Eu quero começar antes mesmo de orar. Eu quero ler um versículo com vocês, que eu acredito que é muito oportuno para esse encontro. Vocês têm a Bíblia de vocês na mão aí? E a sugestão, viu, gente? Sempre que vocês estiverem numa classe, numa instrução assim, façam o possível para usar uma Bíblia de papel para aprender a manusear, assim, né? Então, bom. Quem é que tá com a Bíblia na mão aí? Quem é que não tá com uma roupa indecente que pode abrir a câmera? Se tiver de pijama e o pijama for decente, cara, não tem problema nenhum. Aproveitar que o Washington está com o microfone aberto, aí vou pedir para ele ler para nós, então. O primeiro versículo que eu quero ler com vocês é Mateus 24, 13. Mateus 24. Pode? Pode ler. Mas quem fica firme até o fim será salvo. Ah, só? Só isso. Ah. Existe um princípio bíblico chamado perseverança. Nós começamos esse tempo aqui com quase 50 pessoas no Google Meet. Nós estamos indo aqui acho que é para o quinto encontro, acho que é, né? E nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 contando comigo, né? Então, veja, assim como em Mateus 24, que é um sermão profético, Jesus está falando sobre o fim dos tempos, sobre as coisas que aconteceriam no fim dos tempos, né? Eu quero trazer esse princípio para vocês, de Mateus 24, 13. Se vocês olhar o 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? Então, só será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, perseverança é um princípio bíblico. Tudo que vocês forem fazer, que vocês pegarem, que o Senhor entregar na mão de vocês para fazer, nem sempre será fácil, nem sempre será simples, mas perseverem até o fim. A vitória não está para aqueles que começaram, a salvação não é daqueles que simplesmente só entregaram a sua vida para Cristo, foram lá na frente num culto, naquela empolgação, choraram, foram abraçados, né? O ministério não é para aqueles que começaram um seminário, para aqueles que começaram uma escola, é para aqueles que enfrentam e vão até o fim. Então, sejam perseverantes, né? Certa vez eu vi uma placa, e aquilo nunca me saiu da memória, no Brasil, um tempo atrás, tinha aquele hoje caiu um pouco em desuso, mas tinha a placa de bicho, quando o cara passava na faculdade, não sei se lá no estado de vocês tinha isso também, escreviam a placa, né, faziam um cartaz grandão para botar na frente da casa da pessoa quando ela entrava na faculdade e tal, aquele negócio todo, comemorava, entrou na faculdade e tal. E certa vez eu vi uma faixa escrita assim, bicho, porque lá no Rio Grande do Sul se chamava de bicho quem entrava na faculdade, quem passava o vestibular, né? Bicho qualquer um é. Parabéns, fulano de tal, por estar formando. E aí alguma frase assim, tipo, é por isso que você começou, né? Então, começar as coisas, todo mundo começa, né? Começar uma faculdade, começar um trabalho, começar uma escola, isso todo mundo faz. Vocês foram chamados para terminar as coisas. E parabéns para vocês que estão aqui até esse momento, que estão perseverando nesse processo. Parabéns. Eu te pido um rato.
Aí, gente, eu falei em perseverar, teve um povo que caiu aqui, né? Foi embora. É que o nosso pastor, que ia ministrar hoje aqui, tá com um delay, né? Porque ele tá no fuso horário diferente, atrasado. Só estou administrando aqui com ele para ver se ele vai entrar agora ou daqui a pouco. Porque como eu sabia da dificuldade dele, eu deixei um estudo pronto. Vamos começar aí. Filipenses capítulo 2. Enquanto vocês abrem em Filipenses capítulo 2, quem? Aqui. Deixa eu escolher um aqui a dedo. Isso. Pode ser a Dani, claro. Muito obrigado. Pode orar por nós, Dani? É claro. Senhor Deus, graças te damos, meu Pai, pela noite de hoje, Senhor. Pai, estamos aqui para te agradecer e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Te agradecer, meu Deus, por mais um dia na tua presença, te agradecer por mais uma sala de oração que o Senhor está nos dando, mais um dia de aprendizado, Pai. Obrigada, meu Deus, porque sabemos que tudo o Senhor tem preparado para nós. Obrigada porque sabemos que a tua palavra será ministrada sobre as nossas vidas e aprenderemos ainda mais, meu Deus, como chegar a Ti através da oração. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Filipenses capítulo 2. Quem é que tá com Bíblia de papel aí na mão? Deixa eu ver. Olha aí. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre autoridade. Vocês entendem o princípio, ou melhor, vocês entendem a definição de autoridade? Se vocês for uma pessoa aí para definir autoridade para mim. Uma pessoa. Uma pessoa. Eu posso pedir para alguém também, eu sou tranquilo assim com essas coisas. E como tem muita gente querendo falar, eu escolho um, né? Fica mais fácil, assim, pra vocês não brigar, senão vai que dá briga. A gente tem que se perdoar na Santa Ceia. Bom, então isso, claro, aí ficou mais fácil assim. Defino aqui, então. Já que eu comecei com a Dani, né? Então agora eu vou pedir pro Guilherme. Vamos usar o casal primeiro, a gente acaba com a casa lá. Aí depois a gente pede pros outros. Você tá de marcação, viu? Nada, cara. Isso é só um pensamento que Satanás colocou na tua cabeça, hein? Mentira. Também acho. Definição de autoridade, na minha cabeça, vem exercer domínio. Exercer domínio. Bom. De surpresa, sim, foi bem. Alguém mais falaria alguma coisa diferente ou complementaria o que o Gui falou? Poder de ordenar. Desculpa, pode falar de novo? Poder de ordenar. Poder de ordenar. Boa também, a galera tá começando bem, estamos afiado, né? Vou trazer aqui a definição do dicionário Oxford.
direito ou poder de ordenar, decidir, atuar, de se fazer obedecer, ou entidade que detém o direito ou o poder. E nós vamos falar sobre a autoridade que nós temos no nome de Jesus. Por que nós usamos o nome de Jesus? Por que nós invocamos o nome de Jesus? Como que a gente faz isso? Por quê? Né? Lembra que a nossa proposta da escola de oração é resolver alguns porquês da oração, né? Trazer algumas clarezas sobre coisas que nós fazemos, nós aprendemos e fazemos no piloto automático, e por vezes eu acho que a gente precisa de um pouquinho mais de profundidade e entendimento, né? E a autoridade do nome de Jesus é uma das coisas que nós precisamos ter de forma clara na nossa cabeça, no nosso coração, de como usar e o que é essa autoridade. E o primeiro ponto nós vamos trabalhar aqui uma inversão que o Evangelho traz sobre a questão de autoridade. Quem é que pode ler aí Filipenses 2, do 7 ao 11. Filipenses 2, do 7 ao 11. Eu posso ler. Por favor, Nai. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É até o 11, sim? Isso, até o 11, perfeitamente. Então, a gente está vendo aqui uma explicação de Paulo à igreja de Filipe, a igreja dos irmãos filipenses, né, sobre por que o nome de Jesus tem autoridade, por que existe autoridade no nome de Jesus, né? Então, a gente vai partir desse princípio, depois a gente vai falar um pouquinho de Colossenses, a gente vai falar de algumas outras passagens, mas entender, nesse primeiro princípio, por que existe autoridade nesse nome. Então, olha só, primeiro ponto que eu quero olhar com vocês é o versículo 9, que diz assim, ó, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, e versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Mas o versículo 8 fala por que ele recebeu esse nome, né? O versículo 8 vem com uma ante-explicação daquilo que fala no 9, no 10 e no 11. Ele dá ao nome de Jesus uma autoridade que não existe em nenhum outro lugar por um motivo. Porque ele, se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Então, o que eleva a autoridade do nome de Jesus são dois princípios. Sempre que a gente vai trabalhar o estudo bíblico para aplicação, a gente precisa trabalhar princípio. Quais são os dois princípios contidos no versículo 8? Quais são os dois princípios bíblicos no versículo 8? Alguém pode dizer para mim? Obediência. Um deles é a obediência. E a humildade, né? Não sei. Humilhação e obediência. Ou humildade e obediência. Porque humildade é resultado de humilhação. Ninguém tem humildade antes de ser humilhado. E humilhado, para nós, é uma palavra muito pejorativa, muito ruim, muito complexa de trabalharmos no nosso coração a respeito disso, né? Mas a humildade só vem pela humilhação. A humildade só se dá depois da humilhação. Então, veja,
São dois princípios bíblicos que trazem autoridade. A autoridade também é um princípio bíblico, ok? Só que a autoridade é resultante de outros dois. A autoridade é um princípio resultante de humilhação ou de humildade e obediência. Se uma pessoa, né, aí vou falar num contexto eclesiástico, tá? Igreja. Quando uma pessoa tem autoridade no mundo espiritual, é porque ela passa por esses dois princípios. Ela passa pela humilhação, a humildade e a obediência. Jesus, por ter sido obediente até o fim, até o momento mais humilhante, mais cruel possível, ele recebe uma autoridade que nenhum outro homem, que nenhum outro nome jamais carregará. Jesus, o nome de Jesus, carrega uma autoridade que nenhum outro homem ou nenhum outro nome jamais poderá carregar. Jamais. Vamos lá, vamos usar nome de autoridades aqui. Nós temos uma autoridade recém-eleita na Argentina. Javier Milei é a maior autoridade do país. O nome de Javier Milei não está nem próximo ao nome e à autoridade que o nome de Jesus carrega. Sabe, uma das célebres frases que eu ouvi do pastor Márcio Valadão, né? Pois durante 50 anos, presidente da Igreja Batista Lagoinha, pastor da Igreja Lagoinha de Belo Horizonte, ele disse que por inúmeras vezes pessoas tentaram convencer ele a se candidatar a vereador, a deputado, a prefeito, a vários cargos políticos, porque ele era uma figura extremamente conhecida em Belo Horizonte, né? Muitos cristãos conheciam ele e pela índole que ele carregava, ele facilmente ganharia o voto de muitas pessoas. E ele contando essa história numa escola para nós, ele faz as mentorias, ele que fazia as mentorias antes do André, né? E ele contando essa história para nós, ele disse assim, sabe o que eu respondia para essas pessoas? Eu jamais vou me rebaixar ao cargo de prefeito ou de vereador, porque Deus me constituiu como pastor. E eu não vou me rebaixar a um cargo público, sendo que eu carrego um cargo do reino. Não vou para esse lugar. Deus me chamou para ser pastor. Por mais que eu tenha influência, por mais que eu tenha conhecimento, por mais que as pessoas votariam em mim, eu tenho certeza disso, eu tentaria fazer um bom trabalho, mas eu fui chamado para o reino. Eu fui chamado como pastor. Certa vez a gente viu numa conferência da Lagoinha que ele chamou... Cara, ninguém mais faz isso, é só o pastor Márcio. Ele chamou um cara no púlpito da igreja para falar de um congresso em outra igreja. E ninguém mais faz, é só o pastor Márcio, né? Ele mandou o irmão subiu lá, pregador meio penteca, né? Meio labachúria e o churi canta. E aí ele começou, engrossou a voz, deu uma palavra, falou do congresso. E aí ele chamou o pastor Márcio de general, porque ele era o general daquele exército, e tarará, e exaltou e falou 2, 3 vezes. O pastor Márcio calmamente subiu para o altar e ficou parado do lado dele, assim, esperando ele terminar o recado lá. Pegou o microfone da mão dele, assim, ô irmãos, eu sou pastor, eu não sou general, não. Eu sou pastor. Vou repetir para vocês. Eu sou pastor. Eu não sei se o povo foi no congresso da outra igreja, mas eu acredito que aquele moço não vai voltar mais em Lagoinha, porque ele deve ficar com vergonha depois dessa, né? Sabe? E eu vejo na vida de alguém como o pastor Márcio, alguém que carrega autoridade para falar de pastoreio, para falar de liderança, para falar de pastoreio de igreja local. Ele carrega autoridade. E para mim, ele carrega autoridade porque ele parte desses dois princípios, de obediência
e humildade. Só carrega a humildade quem verdadeiramente se humilha diante do Senhor. Quem se humilha em obediência, porque tem vezes que obedecer a Deus, obedecer a Bíblia, nos parece e parece aos outros humilhação. Só que isso é o que nos dá autoridade. Então, a autoridade do nome de Jesus e a autoridade de qualquer pessoa no meio cristão vem através de humilhação e obediência. Não tem outra forma. Como que nós, eu vou falar de pastores, né? Como que nós, pastores, poderíamos em algum momento achar que nós somos mais que alguém ou melhores que alguém se a gente é pastoreado pelo grande pastor que diz que trabalha o conceito de humildade no seu ensinamento, dizendo assim: aprendam de mim, que sou manso e humilde. Como alguém que é pastoreado por Cristo, que traz esses princípios, pode ser arrogante? Como que alguém que é pastoreado por Cristo pode dar qualquer tipo de lado ou de permissão para a arrogância e para o ego? Só existe autoridade por causa da humilhação e da obediência. Então, quando a gente vai falar de oração, quando nós usamos o nome de Jesus, usamos porque o nome dele está acima de todo nome, e esse nome está acima de todo nome por cumprir esses dois princípios. Até aqui, beleza? Já dava para encerrar, né? A gente podia orar para encerrar já. Porque Filipenses 2 aqui já arrebenta com a gente e já me deixa até mal de continuar. Vamos partir para outro texto. Vamos para Hebreus agora. Hebreus, capítulo 4. Do 14 ao 16. Quem pode ler agora para a gente? Do Hebreus 4, do 14 ao 16. Eu posso ler, pastor? Por favor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa cumprir das nossas fraquezas, antes que foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. E cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro na ocasião oportuna. Meu Deus. Eita, Eu amo esses versículos aqui, gente. tá vendo? Isso aqui enche meu coração só de ler, cara. Não preciso nem falar a respeito disso. Enche meu coração só de ler. Mas eu vou aproveitar esse momento para para nós corrigirmos um erro teológico na sua oração. Quantos de nós não começamos a nossa oração dizendo assim: Senhor, nesse momento, entramos na tua presença. Quem entra é porque sai. E se você foi chamado para viver, você não pode sair de lá. Jesus adentrou e penetrou nos céus.
Agora, você apenas se achega no lugar aonde você já está. Então, quem entra é porque saiu em algum momento. E Salmo 91 diz que, Salmo 91, versículo 1, vocês sabem de cor aí? A Bia falou ali. Libera o mic aí, Bia, fala. Eu não... o medo de errar. Mas é aquele que habita no abrigo do... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente descansará. Então veja que não existe abrigo e refúgio para quem entra e sai. Existe abrigo e refúgio para quem? Para quem? Para quem habita, para quem mora, para quem está naquele lugar continuamente. Então, eu sei que são hábitos que nós adotamos ao longo do tempo, hábitos que nós temos, né, na nossa vida, na nossa oração, que a gente vai adquirindo por ouvir outras pessoas orar, ou pelo costume, ou porque a gente aprendeu assim, ou porque ficou. Porque pode ver que cada um de nós aqui vai ter uma forma de começar a oração. Cada um de nós vai ter um jeito de começar a sua oração. Assim, querido Deus, Senhor Deus, Pai amado. Então, cada um tem a sua forma de se referir, de começar a sua oração, e isso não tem problema nenhum. Só que você tem que cuidar com algumas questões, porque aqui você está num tempo de treinamento e crescimento. Então, algumas questões, algumas pequenas falhas já não podem mais ser aceitas para quem adquire um certo nível de maturidade, né? Senhor, quero entrar na tua presença. Assim, puxa vida, cara, que ruim, né? Que pena que você precisa entrar. Você deveria habitar lá. Então, isso também ajuda muito no nosso conceito, no nosso entendimento de quando a gente precisa de um momento espiritual para liberar uma palavra, para orar, ou a gente precisa esquentar aí o louvor para poder entrar em adoração. Cara, nós habitamos e vivemos nesse lugar. Isso precisa ser algo que faz parte constantemente da sua vida. De novo, se você ler os versículos aqui, você vai ver que no versículo 13 diz que Jesus, o grande sumo sacerdote, adentrou ou penetrou. Eu não sei como está a sua versão, mas a ideia é de alguém que está fora e entra. Ele traz essa ideia, né? A partir do seu sacrifício, ele está fora e entra. Só que quando ele se refere a nós, ele diz, no versículo 16, portanto, acheguemo-nos. É de alguém que já está naquele lugar e apenas se aproxima de determinado ponto. Então, existe uma diferença. Nós já habitamos lá, né? Nós já habitamos esse lugar, e aí, assim, fica meio que uma questão filosófica, porque nós habitamos esse lugar porque o Espírito habita em nós. Nós temos acesso a esse lugar porque o Espírito resolveu habitar em nós. E não existe, vocês já ouviram falar essa frase 500 vezes. E eu repito, não existe lugar mais próximo para Deus estar do que dentro. Ele resolve habitar dentro. Então, não existe lugar mais próximo. Então, quando você está usando o nome de Jesus, que você vai entrar nesse processo de oração, né? Você precisa entender que não existe mais tempo de se preparar. Não tem mais tempo de se preparar para alguma coisa. Cara, você tem que estar sempre pronto. Quando você vê Jesus fazendo a oração do Pai Nosso, ele diz assim, seja feita na terra como no céu. Já existe um princípio estabelecido através da oração que nós precisamos viver na terra como se estivéssemos no céu. Não dá mais tempo da gente ficar preparando as coisas. Alguém te liga assim, cara, eu preciso que você ore por mim. Rapaz, eu preciso me preparar para isso. Sério? É sério mesmo? Você precisa estar constantemente pronto. Imagina você está orando na casa da mãe, agradecendo o alimento, agora você vai de férias para o Brasil. Todo mundo descrente, todo mundo endemoniado. Aí você resolve lá, alguém pede para você fazer oração para agradecer o alimento.
E aí você está orando para agradecer o alimento e o Satanás se manifesta. Alguém fala rouco na mesa lá e vira as mãozinhas para trás. Meu Deus, o que que eu faço? Eu vou chamar o meu pastor. Não dá tempo de preparar, não, irmão. Você é crente ou não é? Tô na célula. Tô aqui fazendo a célula. E aí eu resolvo orar pelas pessoas na célula. Aí você impõe a mão na cabeça de uma e ela... Ai, meu Deus, o que que eu faço? Gente, quer ver uma coisa que eu gosto? É ver líder apanhando demônio. Ah, eu gosto. E eu deixo sofrer. É feio, pastor. É feio para quem tá apanhando, né? Feio demais, pastor. Já vi pastor apanhando de demônio. O cara olhava assim, não, não sai, você não tem autoridade para me expulsar. É, faz chamada de vídeo. Vou te dar chamada de vídeo. A mesma autoridade que eu carrego sobre a minha vida, você carrega sobre a sua. A única diferença é que eu tenho uma responsabilidade maior que você nesse momento. É a única diferença. Mas a autoridade é exatamente a mesma, estabelecida pelo nome de Jesus, que foi dada ao crente, não ao pastor. Exatamente. Então, veja como são pequenas coisas que a gente passa despercebido no contexto bíblico e perde a chance de viver coisas sobrenaturais. Satanás não vai esperar que você se consagre, que você tire um tempo de jejum. As pessoas que estão doentes não vão esperar a sua vida de oração melhorar. Os pecadores não vão parar de se sujar para esperar você conhecer da Bíblia. Isso vai continuar e vai ficar cada vez pior. Você acha que o inferno vai parar para esperar você dar uma preparada aqui na escola de oração? Mano, nós estamos aqui batalhando, aprendendo, crescendo, e o inferno está indo atrás dos seus. Então, você carrega uma autoridade maior do que qualquer autoridade que você conheça, estabelecida na Terra. Uma autoridade que diz que todo o joelho se dobrará e toda língua confessará. Vai chegar no fim dos tempos e quem entregou a vida para Jesus ou não vai ter que reconhecer a autoridade dele. Uns reconhecerão para a glória eterna, outros para a perdição eterna. Mas todo mundo vai reconhecer o poder e a autoridade que está no nome de Jesus. Todo o joelho. O todo, aqui em grego, é exatamente todo, não tem nada de diferente. Todo, inclui todo mundo. Toda a língua, é toda. Entende isso? Alguns reconhecerão a autoridade de Cristo para a glória e outros para a perdição. Então, se você não vive em constante conexão, ou seja, né, se você não habita na presença de Deus, eu acredito, sinceramente, que há grande possibilidade de você nem estar apto para usar o nome de Jesus. Vamos para os evangelhos. Deixa eu só achar aqui, porque isso eu não notei. Tarará, tarará. Abre aí em Mateus. Mateus 4:4. Opa, não é não. Li o texto errado aqui. É Mateus 28. Mateus 4:4 é para depois. Mateus 28, 18. Quem pode ler aí? Pastor?
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Pode continuar, pode ler até o 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Gente, ó, quem que carrega todo o poder? Quem carrega? E por que a gente dá poder para Satanás? Por que a gente diz que Satanás tem poder? Se Jesus foi enfático aqui, dizendo que toda autoridade me foi dado todo o poder. Em algumas Bíblias, aí eu acho que pode estar autoridade, tem alguém que tem a palavra como autoridade? Que aqui a mídia leu autoridade, né? Sim. E toda a autoridade é dele, toda a autoridade, né? E a autoridade também, né? Pode ser referida como poder, porque quem tem autoridade tem poder para alguma coisa, ou para fazer alguma coisa. Porque, por vezes, a gente entrega esse poder e essa autoridade para outro que não é Jesus? Por que nós... essa é uma pergunta para a gente pegar um tempinho de reflexão aqui. Né? Por que a gente dá tanta autoridade para as outras coisas do mundo? Quem tem autoridade sobre a nossa vida é aquele que detém toda a autoridade. Por que a gente dá autoridade? A gente dá poder para a enfermidade, a gente dá poder para circunstâncias, a gente dá poder para problema, né? Vamos lá. Lucas 9:1. Quem é que pode ler? Outra pessoa agora. Vamos ouvir uma voz aí diferente, mais gente participar. Se vocês não se habilitar, eu escolho. Pode ser? Escolhi aqui? Quem que não leu, quem que não falou ainda? Eu vou ler. Lucas 9:1, né? Isso aí. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios, para que curarem enfermidades. Opa! O que Jesus entregou para você? Autoridade. E? Poder sobre todos os demônios, para curar os enfermos. Aleluia. Então, aquele que detém toda a autoridade, conforme nós lemos em Filipenses, agora te entrega essa autoridade. Entrega nas suas mãos essa autoridade. Agora eu vou perguntar para vocês, a quem que Jesus entregou essa autoridade? Quem que está ali? Versículo 9:1. A quem que Jesus entregou ali? Aos discípulos. Aos discípulos. Ele chama os 12 e convoca a comissão. Só, estou dando autoridade para vocês irem e fazer essas coisas todas aqui que vocês têm que fazer. O que eles vão fazer? Eles vão pregar o reino de Deus, curar os doentes, não levar nada, porque o Senhor vai dar sustento para eles no meio do caminho. Na casa que eles entrarem, eles devem permanecer. Se eles não forem recebidos, eles devem bater o pó dos pés. Eles têm autoridade e poder sobre as enfermidades, sobre os demônios. Então, esses são os discípulos, certo? Poxa, pastor, mas eu não sou um dos 12 discípulos. É verdade. Mas daí agora você vai lá e lê Marcos 16. Vamos usar a Bíblia aí, pô. Lê aí do 14 em diante. Agora, eu posso pedir para alguém ler aqui? Vai ler? Pode ler, pode ler. Do 14, né? 16, 14 em diante. Tá. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa, comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado
os que tinham visto ressuscitar. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não terão mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Tá bom até aqui, que depois é a ascensão, né? Então, olha só. Aquele que deu autoridade, aquele que detém toda a autoridade e entregou previamente toda a autoridade, né? Ou melhor, aquele que detém toda a autoridade e delegou. Você entende o que é a palavra delegar? É entregar algo a alguém, né? Confiar aquilo àquela pessoa, confiar uma responsabilidade, confiar um bem. Ele delega autoridade aos discípulos, e eles passam a ser representantes do nome de Jesus, carregando essa autoridade. Eles têm autoridade para expulsar demônios e tal, como nós lemos lá em Lucas 9:1. Agora nós estamos aqui em Marcos 16. Em Marcos 16, Jesus já está falando para os discípulos como igreja, porque é após a ressurreição dele, e a partir desses discípulos a igreja começa. Então, a partir desses discípulos, né, eles têm, Jesus fala que esses sinais seguirão os que creem. De novo, fala da autoridade de expulsar demônio, de falar novas línguas, de pegar em serpentes, de beber coisas mortíferas, de passar por problemas sem ter nenhum tipo de consequência, e ainda chegar no final, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Então, veja bem, quando eu entendo essa delegação de poder, essa delegação, Jesus está delegando poder para mim e para você. Essa delegação de poder, vamos pensar no mundo natural. Existe uma coisa, um instrumento legal que me dá a autorização de fazer qualquer coisa no nome de alguém. Que instrumento é esse? Um documento que me dá a autorização de fazer qualquer coisa no nome de alguém. Qual é o nome desse documento? Procuração. Jesus nos confiou uma procuração para usar a autoridade em seu nome. É como se você tivesse recebido um documento que te autoriza a usar tudo que o nome de Jesus carrega. Você tem estabelecido em seu nome, selado e assinado com sangue, uma procuração que te autoriza a usar a autoridade do nome de Jesus. Entende a grandeza disso? Olha. Sim ou não? Sim. Cara, quando você fala, quando você diz em nome de Jesus, não é uma simples oração. Você está invocando o poder e uma autoridade que você não tem. Você não carrega a autoridade. Mas ele carrega. E você invoca essa procuração toda vez que você ora. E por isso que você ora em nome de Jesus. É como se você estivesse pegando a procuração, abrindo o documento na hora da oração e disse, ó, eu estou falando aqui, eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou clamando, eu estou agradecendo, eu estou falando, porque eu tenho autoridade para isso, porque esse documento aqui diz que eu tenho. Né? É como você chegar, você compra um carro e alguém te estabelece uma procuração. Você chega lá e você resolve qualquer coisa. Não, você não, tem que ser o dono para resolver. Senão, senhor, eu tenho um documento que me autoriza eu fazer qualquer coisa no nome do dono. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso vender esse carro aqui por R$1. Eu posso. Tenho autorização aqui.
Eu posso fazer o que eu quiser. Ele me autorizou a falar em seu nome. Né? Então, vocês estão carregando uma procuração estabelecida, assinada, e que não foi revogada para carregar o nome de Jesus, para orar em nome de Jesus, para pedir em nome de Jesus, para expulsar em nome de Jesus, para curar em nome de Jesus, para estabelecer as coisas em nome de Jesus. Eu não sei se vocês já chegaram em ambientes turbulentos, ambientes confusos, assim, aquele lugar assim que está a maior confusão, está tudo meio complicado, assim, empresa, trabalho, escola, não sei. Cara, mas experimentem invocar essa procuração no momento que vocês entrarem naquele lugar. Eu lembro que por várias vezes, cara, tava a maior confusão assim na empresa, trabalhei muito tempo como gestor, e aí, cara, eu me fechava na minha sala, levantava as minhas mãos e disse, ó, eu tenho autoridade aqui, e essa autoridade que eu carrego em nome de Jesus é para que onde eu estabelecesse, onde eu colocasse a planta dos meus pés, houvesse paz, eu estou declarando paz sobre esse lugar. Nesse lugar tem um homem de Deus, e tem alguém que carrega a tua presença. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor estabeleça paz nesse lugar. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor envie anjos nesse lugar, Deus, anjos que possam ministrar na vida dessas pessoas, anjos que estabeleçam paz aqui, porque isso aqui é um ambiente de trabalho. E no nome de Jesus, eu quero trabalhar em um ambiente cheio de paz. Eu não quero confusão aqui. Todo espírito de confusão, todo espírito de retaliação, saia daqui agora pelo poder e autoridade no nome de Jesus. Cara, é como viesse assim um sopro de paz varrer esse lugar, assim. Varrer esse lugar. Vocês precisam fazer isso. Em contrapartida, quando vocês estiverem em momentos de oração, por exemplo, eu já fui confrontado por um demônio. Coisa linda, né? Do cara endemoniado olhar para mim assim, tu não tem autoridade. E aí, rapaz, a primeira coisa que tu pensa assim, pequei. Né? Tô em pecado. E aí eu lembro que a gente estava fazendo o processo de libertação lá, que era em dupla. Então ia alguém mais experiente com alguém mais jovem para ir aprendendo, né? E aí do meu lado estava um menino que estava aprendendo. E aí quando eu falei, quando o demônio falou assim, o cara endemoniado falou lá, que eu não tinha autoridade, ele me olhou assim, tipo assim, e agora? O que nós faz? Né? Ele pensou assim, pô, se o pastor não tem autoridade, o que sobra para mim? Ele já estava a ponto de largar a fincada ali já, né? Ele ia sair correndo. Aí eu dei aquele momento de bugada, assim, sabe? Aquele segundo, assim, de bobeira. Eu disse assim, cala a boca, Satanás. Eu realmente não tenho autoridade. A autoridade que eu carrego aqui é pelo nome de Jesus. Não é o que eu faço que me dá autoridade. Não tenho assunto para trovar contigo, não. Sai agora em nome de Jesus. Não tenho tempo para perder, não. E tem 500 demônios manifestando aqui, eu tenho que ir de uma vez. Né? Orei ali, expulsou, o bicho velho caiu para trás, disse, ó, deixa cair daí no chão para não encher o saco agora. Depois se precisar de alguma coisa, a gente volta aqui e ora de novo. Porque aquele momento que tu dá um bug assim, pô, peraí, realmente eu não tenho autoridade. A ideia era confrontar, a ideia era me colocar medo. Realmente, mas não, peraí, eu não tenho autoridade mesmo, não carrego nenhuma. Aqui eu carrego pelo nome de Jesus. Né? Então você precisa entender a autoridade que você carrega. A autoridade que você carrega para estabelecer ambientes, para estabelecer lugares. Você carrega uma autoridade para mudar ambientes. Você carrega uma autoridade que lhe dá o poder suficiente de mudar ambientes espirituais. Se der tempo aqui, na nossa programação da Escola de Oração, eu vou falar para vocês sobre Jesus repreendendo as ondas do mar, quando ele estava no barco. Quando Jesus ora, ele muda ambientes, porque aquilo que estava acontecendo tem um fundo espiritual. Quando as ondas estavam agitadas, o barco estava balançando, ele repreende e dá uma ordem àquilo que estava acontecendo, mudando um ambiente espiritual, trazendo um ambiente de paz e calmaria. Dentro do barco, ele estabelece paz no meio do oceano conturbado. Essa é a autoridade que você carrega. Meu, você precisa sair daqui assim, ó, com a faca no dente e com vontade de dar soco na cara de demônio, cara. Você sair assim... Que tem hora que a gente tá orando e dá vontade, cara. Tem vontade de
Se eu pudesse pegar assim, fisicamente Satanás, eu acho que dá vontade de bater na cara. Mas, agora eu pergunto para vocês. Primeiro, vamos ler Efésios 1:3. Tem que ler Efésios 1:3 aí. Primeiro, antes de abrir. Na medida do possível, abre a sua câmera e olha para mim. E pensa agora. O que você precisa do Senhor nesse momento? Não precisa me dizer, não precisa... Só pensa aí. O que você precisa de Jesus nesse momento? O que eu preciso dele ou por que eu preciso dele? Não, o quê? Ah, O quê? O quê? Que é mais fácil do que o porquê, né? Eu vou facilitar a pergunta. Pensando no porquê, agora eu quero que você leia Efésios 1:3. E eu quero que você leia aí, não precisa liberar o microfone, mas leia em voz alta para eu poder ver a sua cara. À medida que vai lendo, deixa as caras aparecendo. É Efésios 3, o quê, pastor? 1:3. Mira qué vídeos más chulos hemos grabado. Ya solamente queda hacer una cosa. Se Paulo diz à igreja de Éfeso que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, por que ainda nos faltam algumas coisas? Por que algumas coisas nós não temos ou não podemos ter, ou não conseguimos alcançar? Por que eu não alcanço tudo que eu preciso no mundo físico quando eu oro no nome de Jesus? Obediência. Só? Então, por que às vezes Deus abençoa a gente ímpia? Conhecimento. Vamos lá, vamos para Daniel. Vamos lá para o livro de Daniel. Daniel, um dos profetas menores, vai estar, acho que logo depois de Ezequiel, isso? Isso aí. Logo depois de Ezequiel. Agora eu vou ler para você. É Daniel o quê, pastor? Daniel, capítulo 10. Eu vou ler do 11, do 12 em diante. Aqui é Deus falando com Daniel, tá? Do versículo 12 em diante, assim. Então me disse ele, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia que dispuseste o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu venho por causa das tuas palavras. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes de Deus, veio ajudar-me, e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Gente, esse contexto aqui de Daniel, eu não sei se vocês já leram o livro de Daniel, ou já estudaram. Livro de Daniel é um livro que nós estudamos junto com o Apocalipse. Ele é um livro apocalíptico, um livro profético apocalíptico, que nós estudamos ele junto com o Apocalipse. Tá? Tem muita coisa de Daniel que está em Apocalipse e muita coisa que nós entendemos de Apocalipse estudando Daniel. Então, Daniel é um livro profético apocalíptico.
Então, ele tem um contexto, um misto de relatos políticos, que nos dão a entender sobre menções espirituais. Quando nós estamos falando aqui, talvez você não conheça o príncipe do reino da Pérsia, mas você já ouviu falar de Miguel? Você já ouviu falar do nome Miguel? Sim ou não? Só faz um certinho aí, balança a cabeça. Miguel é um anjo. Então ele está dizendo que um anjo veio resolver uma situação com um príncipe da Pérsia. Veja, uma das coisas que nós entendemos no mundo espiritual, né, são que existem posições, hierarquias, hostes, né, que se fala. Então, existem graus, como se fossem graus de autoridades no mundo espiritual. Então, aqui nós estamos falando que existe uma briga, ou uma batalha, ou um problema que está sendo resolvido entre dois príncipes. Nós temos um anjo, que é chamado na Bíblia de príncipe, porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias, porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Então, a Pérsia aqui, né, o reino persa, é um dos reinos que é profetizado por Daniel e que aflige o povo de Deus. Agora vem cá, me diz, quem que aflige o povo de Deus? Quem que enche a paciência do povo de Deus? Se não é Satanás e os demônios. Então, a figuração que nós temos no livro de Daniel é de que existe uma batalha espiritual rolando de algo que já havia sido liberado no céu, mas precisou intervenção de oração para que chegasse até Daniel. Existe uma batalha espiritual acontecendo para que aquilo que Daniel estava orando tivesse acontecendo. Para que aquilo que Daniel estava pedindo acontecesse e consumasse de fato. E ele teve que orar durante 21 dias para ter uma resposta enquanto isso tudo está acontecendo. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida para ilustrar essas questões de reino espiritual se chama Esse Mundo Tenebroso, do Frank Peretti, volume 1 e volume 2. Ele é um livro de ficção espiritual, e o Frank Peretti, tem o Tim LaHaye também, que escreve ficção, né? O Frank, ele descreve a batalha entre anjos e demônios acontecendo numa cidade através da oração de uma igreja. E várias situações estão acontecendo no cotidiano daquela cidade, influenciada por anjos e demônios. Só que quando o pastor da igreja começa a orar, não existem anjos suficientes naquela cidade, porque a oração é muito pouca. E à medida que os anjos começam a chegar por causa da oração do pastor, eles vão despertando outras pessoas para orar e clamar. E através dessa oração, cada vez mais pessoas vão chegando na cidade, cada vez mais anjos vão chegando na cidade para a grande batalha que vai acontecer. Livro de ficção, gente. Não tem nada de realidade. Mas ilustra os princípios espirituais da batalha espiritual. Agora, nesse momento, estão acontecendo batalhas espirituais por aquilo que nós estamos falando. Batalhas por atenção, batalhas pelo seu entendimento, batalhas pela sua mente. Nesse momento, aquilo que nós estamos falando está refletindo no mundo espiritual. Aqui vocês estão sendo libertos. Está acontecendo libertação pelo entendimento. Você precisa entender que à sua volta existe constantemente batalhas espirituais. Você já tem tudo que precisa liberado nos céus. Algumas coisas ainda não chegaram para você porque estão dependendo dessa batalha. Estão dependendo do seu clamor, estão dependendo da sua oração, estão dependendo talvez da sua intercessão para outros. O mundo espiritual é real?
o mundo espiritual está acontecendo, o mundo espiritual, cara, se a gente tivesse, se nós tivéssemos a coragem, se nós tivéssemos a coragem de orar pedindo para Deus nos mostrar o mundo espiritual, bicho, eu particularmente não sei se eu teria coragem de fazer assim, dizer para Deus abrir completamente os meus olhos espirituais para ver todo o mundo espiritual, toda a realidade. Já tive inúmeras visões de várias coisas diferentes, tanto do céu quanto do inferno. Já vi muita coisa, né? Mas Deus trabalha comigo de uma forma um pouco diferente, assim. Eu não tenho aquilo que a galera chama de visão aberta, né? Eu tenho as percepções e, por vezes, o Senhor trabalha comigo de uma outra forma, né? Mas, veja, aqui existe autoridade liberada para você, através do nome de Jesus, para que você batalhe, para que você esteja na batalha espiritual para aquilo que você precisa. Daniel vai mostrar essa batalha. O príncipe da Pérsia, um dos principais príncipes, que é Miguel. A autoridade do nome de Jesus sendo liberada. Então, quando nós falamos dessas regiões celestiais, nós estamos trabalhando com o mundo espiritual e sabendo que batalhas estão sendo travadas. Batalhas em espírito para que respostas aconteçam. Agora eu queria ler um outro texto com vocês, ainda para ilustrar isso. Joãozinho. Pastor David, seja muito bem-vindo. É um prazer inenarrável tê-lo no nosso meio, uma grande honra para a Igreja Lagoinha Buenos Aires recebê-lo aqui, rapaz do céu, esse homem é demais, cara. Pastor David Ribeiro, que entrou aqui agora no nosso chat, aqui no nossa videochamada, eu depois vou falar dele aqui, porque ele é um cara demais, e ele vai arrematar aqui aquilo que a gente está vendo. É João capítulo 15. João capítulo 15, verso 16. Quem pode ler o versículo 16 aí? Quem não leu ainda? Deixa eu ver. O Cosme não leu, a Gabi não leu, a Roseli não leu, o Sidney não leu, a Bruna não leu, a Adriana não leu, a Ana não leu, o Isaqueu não leu. Olha quanta gente, hein? João 15, 16. Não briguem. Não, por favor. Posso ler, pastor? Por favor. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Maravilha. Muito obrigado, Gabi. Veja, Deus nos escolheu para que nós dessemos fruto. E fruto que permaneça. Só que olha só, tem uma conjunção aqui, é uma conjunção explicativa. Na minha Bíblia tem essa conjunção, talvez na sua tenha outra, mas diz assim, na parte B do versículo, e para que, ou a fim de que, a sua Bíblia tem isso? Para que o vosso fruto permaneça. E depois tem para que, ou a fim de que, tudo quanto perdirdes. Você achou aí no versículo? Tem essas duas conjunções aí no seu versículo? Ou para que, ou a fim de que. Sim, tem. Conjunções explicativas, né? Elas estão ali a fim de te dar uma explicação. Viu que eu usei ela aqui agora? A fim de te dar uma explicação a respeito do texto, né? Então, o versículo começa dizendo que Deus nos escolheu, mas escolheu e nos designou para que a gente dê fruto. Para que esse fruto permaneça e para que
Então, veja só, o para quê está explicando o quê? Está explicando que algumas coisas estarão sendo respondidas somente na condição de ser frutífero. Se eu não sou frutífero, eu posso não ter orações respondidas. Porque existem orações que se respondem para quê? Para que o fruto permaneça, para que a gente dê muito fruto. Então, veja, eu dou muito fruto, esse fruto permanece, e então eu tenho muitas orações respondidas. Então, veja que tem orações que são respondidas só mediante frutos. Vamos lá. Jesus, me dá dinheiro. Senhor, me deixa próspero, rico. Para quê? Jesus pode ou não te dar dinheiro? Pode te transformar em alguém rico? Sim ou não? Sim. Eu acredito que sim. Para quê? Essa pergunta precisa ser respondida para que essa oração tenha uma resposta. Tem gente que, com o que tem, não abençoa ninguém e acha que vai abençoar quando tiver muito. Isso é mentira. Não vai fazer. Quem não faz com pouco, não faz com muito. Quem não é fiel no pouco, não será colocado no muito. Porque não vai ser fiel. Não vai saber ser fiel com muito. Tem gente que faz muito com o pouco que tem. E tem gente que não faz nada com o muito que tem. E isso serve para tantas outras coisas. Veja. Então, o que você precisa entender é que algumas orações estão retidas por uma questão de batalha espiritual. Outras, por intenção do seu coração. Você não dá fruto em nada. Para que Deus vai te dar mais coisa? Para que Deus vai te responder mais oração se você não faz nada com aquilo que Ele já te deu? Uma parte aqui, um versículo, que a gente precisa analisar ele do lado da parábola dos talentos. Dei 1 talento, dei 5 talentos, dei 2 talentos. Cara, o cara que tem 1 talento, enterra o talento, não faz nada com o talento, né? Se você é o homem de 1 talento, faça alguma coisa com esse 1 talento que você tem. Você não terá mais, até que você possa fazer algo com aquilo que você já tem. Ah, pastor, eu queria que o senhor... Senhor, eu queria que o senhor me desse... Senhor, me dá um salário, Deus, um salário aqui de 30 mil. Senhor, eu quero que o meu dízimo seja de 3 dígitos antes da vírgula. Então, para isso, o senhor precisa me dar acima de 10 mil reais. Ô, meu filho, vou te dar, sim. Mas e os milão que eu já te dei? O que está rolando aí? Ah, senhor, mas 1.000 é muito pouco. Eu concordo que é pouquíssimo. Que é quase nada. Mas com isso você pode fazer alguma coisa. Você pode dar fruto com isso que você tem. Né? Então, às vezes, essas orações que são feitas na autoridade do nome de Jesus ainda não podem ser respondidas porque não estão alinhadas com a vontade dele, porque não são para dar frutos, porque são orações egoístas. A gente tem Tiago, né? Capítulo 4, verso 2 e 3. Então, a autoridade do nome de Jesus é quando nós falamos em nome de alguém, nós não estamos invocando a nossa própria autoridade, e sim aquela pelo qual estamos vinculando o nosso pedido. Portanto, usamos o nome de Jesus a Deus. Olha como que seria uma oração. Eu escrevi a oração aqui de uma forma diferente para você ver. Assim. Como se você chegasse diante de Deus dizendo assim, ó, Pai, o teu filho Jesus também gostaria que nós tivéssemos isso. Então, como o objetivo é que o Senhor seja glorificado, o Senhor pode me dar isso? Porque Jesus concorda exatamente com isso que eu estou falando. Por isso que eu estou pedindo em nome de Jesus. Jesus concorda inteiramente com a minha oração. Por isso que eu estou endossando ela com o nome de Jesus. Foi difícil de orar, né? Para mim fica. Quando eu me deparo com essas coisas aqui, toda procuração estabelecida tem um fim específico.
Então, a única coisa que a procuração no nome de Jesus nos autoriza é glorificar o nome de Deus. Se o que você está pedindo não atende o fim da procuração, automaticamente você não tem autorização. Você entendeu? A única coisa que a procuração do nome de Jesus me autoriza é glorificar o nome de Deus. Se aquilo que eu estou fazendo não glorifica o nome de Deus, automaticamente a procuração deixa de ser válida. Você entende? Vamos lá. Tem aqui o Isaqueu. O Isaqueu, eu estou indo para o Brasil e o Isaqueu pede para eu resolver um negócio lá para ele. Aí o Isaqueu vai lá no cônsul do Brasil, né, no consulado, e faz uma procuração dizendo que eu tenho autoridade para resolver um problema dele em relação ao carro, placa tal. Beleza, eu tenho aqui uma procuração estabelecida no nome do Isaqueu para resolver o problema do carro. Aí eu pego a autorização, essa procuração do Isaqueu, e vou no banco. Ó, eu quero movimentar a conta do Isaqueu aqui. Tá bom, o senhor tem uma procuração? Tenho, tá aqui. Então o cara vai ler a procuração e diz, opa, mas essa procuração não atende o fim para o qual o senhor está querendo usar ela. O senhor não pode fazer nenhuma movimentação bancária com essa procuração. Não, mas eu tenho uma procuração, mas não para isso. O senhor tem uma procuração para resolver o problema do carro. O senhor pode fazer o que quiser com o carro. Pode botar fogo no carro. Mas no banco o senhor não vai fazer nada. Aqui o senhor não vai movimentar um centavo. Por quê? Existe uma autorização para um fim. Então, a autorização do nome de Jesus me dá a posição, ou me dá a autorização de glorificar o nome de Deus. Se aquilo que eu estou fazendo não glorifica o nome de Deus, logo a autorização ou logo a procuração se torna inválida. Essa é a procuração e a autorização que você tem para usar o nome de Jesus. Alguém tem alguma dúvida? Alguém está com medo de orar? Cara, a Gabriela e o Cid só pode estar com uma foto ali na frente, porque eles estão parados, imóveis, cara. Eu achei que ele estava com uma foto ali, bicho. Eles não estavam respirando. Dúvidas, sugestões ou questionamentos? Estamos prontos para ouvi-lo, técnico número 9. Não? Cara, como minha dúvida é sobre como ter fé para aplicar a autoridade no nome de Jesus no momento de realizar um sinal, sabe? Algo realmente assim, que Jesus faria, algo extraordinário. Porque a gente sabe da autoridade do nome dele, a gente sabe do que a gente pode fazer com o nome dele, só que falta a fé para realizar um milagre quando às vezes é necessário realizar. Bueno. Pastor David, se sente confortável para responder? Depois eu te apresento, já entra trabalhando e depois eu apresento. Aí, gente, tudo bem? Então, eu posso tentar responder lendo um texto, que eu estou com ele preparadinho aqui, e ele vai encaixar perfeitamente no que o pastor Anderson estava falando, sobre qual é a intenção que a gente tem quando a gente faz as coisas no nome de Jesus, por qual o motivo, né? Então, eu queria aqui compartilhar com vocês aqui Atos 3, do 1, vamos primeiro do 1 ao 10, tá? Que aí, eu não sei se o pastor chegou a ler esse texto no decorrer, não? Tá, então deixa eu compartilhar algo aqui com vocês. Atos 3, do 1 ao 10, vai dizer assim, ó, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho,
Isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé. Passou a andar, entrando com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhes acontecer, pelo que acontecer. Esse texto eu acho tão fantástico, gente, que depois eu quero ler mais alguns versos à frente ali. Por quê? Porque o primeiro ponto para a gente conseguir, um dos pontos, né, que eu acredito que o pastor também deve ter tocado nisso, e o que eu estava ouvindo ele falando aí, é você ter entendimento, compreensão do que esse nome carrega, de quem é esse nome. Então, o pastor já explanou tudo, já explanou boa parte desse nome. Então, o que Pedro carregava? O que Pedro e João carregavam? O entendimento, a compreensão de o nome de Jesus, de quem era Jesus. E Jesus, dentro deles, agora estava habitando por intermédio do Espírito Santo. Eles tinham a convicção do que eles carregavam, de quem eles estavam carregando naquela hora. E isso é muito fantástico, que esse coxo era colocado de tempo em tempo ali, de tempo em tempo esse coxo era colocado ali. Só que o que é muito interessante, quando ele chega para Pedro e João, esmolando, o que Pedro e João diz? Olha, nem prata e ouro eu tenho, mas o que nós temos, o que eu tenho, isso eu te dou. Você precisa ter a convicção de que Jesus está em você através do Espírito Santo. Você precisa ter o entendimento dessa autorização que você carrega por intermédio do Espírito Santo, por intermédio do nome de Cristo, a compreensão do que esse nome carrega, do poder que esse nome carrega e o que ele pode fazer. E além do que ele pode fazer, que eu acho muito interessante, como é que o pastor falou ali, né? O porquê, né? O porquê que faz determinadas coisas. E aí isso a gente vai ver na sequência do texto. O que a gente percebe ali? Que quando esse coxo ele fica de pé, o que acontece? Ele começa a saltar, ele entra no templo glorificando, todo mundo olha para quem? Cara, aquele de lá não era o coxo. Aquele de lá não era aquele que esmolava. Aquele de lá não era aquele que estava à porta sempre pedindo esmola. Ou seja, a glória de Deus se manifestou ali e o nome de Jesus foi levantado para isso. O nome de Jesus está disponível para nós para isso, para a gente glorificar a Deus. Existe um propósito. É que nem o pastor falou, não é para benefício próprio nosso, mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então, quando a gente tem esse entendimento de que é para a glória de Deus, o maior interessado em ser glorificado é o Senhor. O maior interessado em ser glorificado é o Senhor. E aí deixa eu ler mais uma coisinha aqui para vocês, que a gente vai ver que o povo, ali em Atos 3:11, vai dizer assim, ó, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo. Olha só, o povo todo foi em direção de Pedro, achando que, cara, é Pedro que fez milagre, o poder é de Pedro, quem é esse cara que chegou aqui levantando um paralítico? Mas à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de vossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes, negastes perante Pilatos, quanto este havia decidido soltá-lo. E aí, olha só que coisa interessante. Pedro, nesses versos, a gente vê Pedro, ele voltando novamente
A atenção, tirando a atenção dele, dizendo, ei, gente, para aí, vocês não estão entendendo. Não tem nada a ver com a nossa piedade, não tem nada a ver com nós, mas tem tudo a ver com Jesus. Tem tudo a ver com o nome dele, é para a glória dele. É para que ele apareça, o poder é dele, é ele que tem que ser exaltado. Atos 3,16, na sequência, vai dizer assim, ó, Pedro continuando falando, vai falar assim, ó, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Ou seja, o propósito, o objetivo de ser usado o nome de Jesus foi cumprido. Glorificar a Deus, chamar a atenção de todos para o que Deus fez, para o que Deus pode fazer e para o que Deus continua fazendo. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Então, o medo nosso, ele para quando a gente vai orar por alguém para que algum sinal se manifeste, quando a gente entende que não é para nós, que não tem nada a ver com a gente, mas tem tudo a ver com a glória dele, para que ele seja glorificado. Para que ele seja glorificado. Glória a Deus. Glória a Deus, obrigado, pastor. Consegui responder. Eu diria de forma prática, como é que a gente faz para orar e ter mais fé? Vai orando. Cara, eu já orei por um monte de gente doente e nada aconteceu. E eu continuo orando. Né? Já teve outros que... Eu lembro de um, assim, que foi relativamente recente, que o Senhor me deu direção para orar por uma menina que estava no culto, um casal. Aí era especificamente pela barriga, pelo ventre, mas tinha alguma coisa a ver com vida, com tal. Aí eu pedi autorização para o marido para orar por ela e coloquei a mão do marido, né, na barriga dela, assim, né, porque ética e prudência é sempre importante, mesmo no momento espiritual, né, e orei. E aí, cara, assim, tava orando, e aí o Senhor falou no meu ouvido, assim, endometriose. Bicho, eu não sabia nem o que era endometriose. Naquele momento, eu nem sabia o que era aquilo. Depois fui aprender, né? Porque se eu orei para esse troço aqui. Cara, e quando eu falei, assim, que cesse agora, que seja repreendido toda a endometriose, bicho, a menina caiu no chão de joelho chorando. Chorou, tipo bicho, assim, né? E aí depois veio me contar que eles estavam fazendo tratamento, que eles queriam engravidar, que eles tinham descoberto endometriose, tarará, negócio todo. Resultado lá, a endometriose dela agora tá com quase 1 aninho, né? No colo deles lá, coisa mais linda. Maravilhosa, menina, né? Então, como é que a gente faz para ter fé? Vai orando. Tem hora que não vai acontecer nada, não desiste, continua orando. E depois vai acontecer de novo, e vai orando, e vamos orando, daqui a pouco alguma coisa acontece. Né? Não dá para parar assim, né? Porque realmente a gente vive numa geração diferente. Nós vivemos num contexto muito incrédulo. Nós mesmos vivemos, Anderson, vivo num contexto muito incrédulo. Orar por milagre, orar por maravilha. A gente tem essa dificuldade, mas vai orando, uma hora a coisa acontece. Uma hora a fé vai dar boa. Posso contar uma experiência também rapidão, pastor? Que pode. Uma vez eu estava pedindo para Deus assim também, Deus, eu quero estar num nível maior, me ajuda a subir um nível aqui de fé com o Senhor, quero, né? E aí eu fui numa ferragem e tinha uma senhora ela me atendeu, né, uma das atendentes, e eu, tá ok, aí ela começou a reclamar. Eu lembro desse. Braço, tava com dor no braço e tal, e aí quando veio o Espírito Santo me deu aquela, sabe, quando ele falou comigo, dizendo assim, olha, tu não queria subir um nível de fé, subir um pouco mais alto? E eu digo, queria, então, começa aí, ora por ela. Aí eu começou a bater aquele nervoso, né? E eu digo, tá, Deus, mas se o senhor não fizer... E ele disse, não, se eu não fizer, o problema é meu, eu não vou fazer, pronto. E se eu fizer, eu fiz. E eu digo assim, ai, meu Deus. E ele diz, cara, só ora, mano. A palavra fala para te orar pelos enfermos, ora.
Tá bom, tá bom. Aí eu disse, senhora aceita uma oração? Posso orar pelo seu braço? E ela disse assim, aceito, pode orar. Aí eu digo, então tá. E comecei a orar por ela. Eu digo, Senhor, Deus, abençoa essa filha de Abraão, porque creu na oração que eu propus para ela e tal. Então, no nome de Jesus, eu já declaro cura e tal, não sei o quê. Beleza, eu terminei a oração, eu nem perguntei para ela se tinha curado ou não, porque num primeiro momento eu fiquei com medo. Eu digo, não vai ter acontecido nada, né? Eu digo, quer saber? Eu não vou procurar. O Senhor mandou eu orar, eu orei e ponto, né? Amém, senhora? Amém. Beleza, peguei minhas coisinhas e fui embora. No outro dia eu precisei voltar lá, né? Aí eu voltei meio, né? Meio assim, meio, né? Rapaz, deu até vontade de dar outra ferragem. Isso, né? Eu digo assim, não, mas vou lá, em nome de Jesus, vou lá, preciso pegar os negócios, é a ferragem mais barata que tem. Aí voltei lá na ferragem. Aí ela tava lá de novo. Aí eu, oi, senhora, tudo bem e tal? Vim pegar tal coisa, sei que. Aí ela veio e me testemunhou. Ela veio e disse assim, moço, deixa eu te falar uma coisa. Tu sabe, depois daquela oração que você fez por mim ontem, o meu braço parou de doer e eu dormi tão bem essa noite. Olha, eu te agradeço, muito obrigado por ter orado. Aí eu comecei, aí a fé foi lá em cima. E eu, glória a Deus, senhora, é porque Jesus ama a senhora, é porque Jesus vive ainda, tem milagre para sua vida, Jesus pode fazer. Aí abriu a porta da pregação. A fé nesse momento explodiu a tampa do caixote. Foi lá em cima. Mas o que eu precisei fazer? Eu precisei orar. Como o pastor antes falou, cara, precisei orar. Vai orando, mano. Vai orando. Né? Pode ser que nada aconteça e pode ser que muita coisa aconteça. Só que você só vai saber orando. Então, olha. Gente, o pastor David, ele ia ministrar conosco aqui hoje, era ele que ia dar essa lição, né? Ele teve uma questão pastoral lá para resolver, ele estava atendendo uma ovelhinha, então eu super entendo ele, né? Essa questão pastoral, a gente está ali. Ele está agora num processo de reedificação da igreja de Porto Alegre, está à frente desse trabalho lá de reedificação. Então, de forma interina, não oficial, mas quase oficial, é o pastor lá da Lagoinha Porto Alegre Centro, né? Ele que tem cuidado lá, ministrado o povo. Então, ele estava trabalhando, ele não deixou de estar conosco aqui porque ele não quis, ou porque não, ele estava trabalhando. E, cara, eu sei que esse homem trabalha, porque ele fez uma coisa errada há 4 anos atrás, assim, quase 5 anos atrás, que mudou a vida dele. Ele se arrependeu, não sei se ele se arrependeu de ter feito isso, uns 4, 5 anos atrás, ele sentou na minha frente e disse assim, ó, pastor, eu preciso trabalhar mais, eu estou desesperado, eu preciso trabalhar. Depois daquele dia, a vida dele nunca mais foi a mesma, e hoje ele é pastor de uma igreja, né? Então, cuidado com aquilo que você conversa, cuidado com aquilo que você pede, que Deus pode fazer, e eu terei o prazer de ser o meio pelo qual Deus vai fazer isso. Vou te dar trabalho, né? Essa é a minha função. O pastor David é um querido, gente. A gente ama a família dele demais. É um cara assim que nós andamos muito próximos, choramos juntos, rimos juntos por várias vezes, né? É alguém que tem o meu coração, né? É alguém que conhece as minhas dores, conhece as minhas dificuldades, né? Como poucas pessoas conhecem. Alguém que eu respeito demais tudo aquilo que ele carrega. E se tudo der certo, né? E se o Senhor permitir, é uma das pessoas que vai estar ministrando conosco aqui no Encontro com Deus. Ele vai estar aqui no Encontro com Deus com a gente, né? Ele e a esposa, o pastor David e a pastora Grace, foram os nossos primeiros convites aqui de pastores que a gente sabe, que a gente conhece demais e confia, né? Ele é o cara que pode até falar besteira, eu vou assinar embaixo. Depois eu pego ele no privado e brigo com ele no privado, mas eu confio muito nele, né? Então, ele vai estar aqui com a gente ano que vem, né? Em nome de Jesus, ele vai estar aqui ministrando com a gente. E se tiver oportunidade, numa próxima quarta-feira, ele traz aqui um outro tema aqui para a gente, para trabalhar essa escola de oração. Pastor David, de qualquer forma, muito obrigado, né, por estar aqui, por passar aqui. Eu tenho certeza que a sua breve contribuição edificou muito, nos ajudou muito aqui. Porque, cara, quem carrega o Espírito não precisa falar muito, né? O que fala já
já mexe com a nossa vida, a gente fica a nossa vida. Então, muito obrigado por ter passado por aqui, viu? Gente, eu tô louco para conhecer vocês. Tô louco para chegar o tempo logo para nós estar aí nesse encontro juntos aí. Quero conhecer minha família. Jesus disse que eu ganharia muitos irmãos, pais, mães, casas, né? Então, eu quero conhecer vocês. Rapaz, e aqui é multicultural, bicho. Tem carioca, tem paulista, tem o povo de Rondônia, que eu nem sei como é que se fala aquele negócio de lá. Tem de tudo um pouco aqui. Tem de tudo um pouco. Glória a Deus. E aí eu peço perdão de novo por não poder estar junto com vocês. Tá? Mas bota na agenda, se quarta-feira que vem tiver disponibilidade. Tá? Me passa o tema e vamos nessa. Vamos dar ali. Deixa eu aproveitar então, né? Se alguém não tem mais nenhuma pergunta, eu vou pedir para o pastor David orar por nós, encerrar aqui, abençoar a nossa vida. Se tiver alguma pergunta, pode mandar no privado depois. Também, não tem problema nenhum. E está sendo gravada e logo depois eu mando para vocês o link lá para vocês revisar, se tiver qualquer coisa para revisar. Beleza? Pastor David, novamente, muito obrigado. Ora por nós, abençoa a nossa vida aí. Tá bom. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o teu nome, bendizer o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Pai tem nos ensinado dia após dia. Obrigado, Senhor, te pedimos coragem e ousadia, usamos deste tema que foi ministrado, Pai, para que o Senhor proporcione sobre nós, Pai, a ousadia e a sabedoria de usar o teu santo nome, Pai, para conduzir a nossa vida, conduzir as nossas orações, conduzirmos, Pai, ao caminho de justiça, ao caminho de paz. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão, Pai, da Argentina, por essa igreja maravilhosa, pelos seus pastores, Senhor, que o Senhor conduza eles, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor fortaleça essa igreja, Pai. Que o Senhor fortaleça, Senhor, ó Deus, tornando eles uma família unida forte, Pai. Que eles venham ter uma força de união, porque a Tua palavra vai nos ensinar, Senhor, em alguns textos, Pai, principalmente um dos textos é a Torre de Babel, Pai, que vai nos ensinar que quando eles se reuniam em um único propósito, a força deles e o poder deles se tornavam tão grande que nada poderia fazer com que viesse destruir o propósito ao qual eles tentassem no coração, somente o Senhor. E também no livro de Atos vai nos dizer que quando a unidade da igreja, quando a igreja se tornou um coração, uma mente, uma única intenção, eles se tornaram tão fortes no partir do pão, na comunhão de casa em casa, que o Senhor enviava cada vez mais os que iam de ser salvos. Então eu oro pela unidade dessa igreja, que não haja divisão, que não haja, Senhor, ó Deus, frieza, que não haja, Senhor, ó Deus, invejas, não, Senhor, mas que eles venham ter um amor tão grande, que eles venham, Senhor, ser conectados de uma forma tão intensa, Senhor, que eles venham viver, de fato, o evangelho, o corpo de Jesus andando nessa terra. Pai, em nome de Jesus nós oramos, eu oro pela unidade dessa igreja, porque, Senhor, lá no livro de João, Senhor, lá na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, o Senhor Jesus, ele vem nos ensinar, e na sua oração, ele deixa expresso e preocupado, expresso e incentivado para a igreja sobre a unidade, porque a unidade traz aperfeiçoamento, Senhor, a unidade traz desenvolvimento, e assim como o Pai é um com o Filho e o Espírito Santo, e eles são um só, Pai, assim o Senhor pede para que nós venhamos ser esse um, para que a gente venha crescer em unidade, para que a gente venha ser filhos maduros, nos desenvolver, Pai. Pai, que toda palavra que foi semeada ao coração dos teus filhos venha frutificar, venha crescer, venha germinar, que esse coração venha ser terra fértil e venha, Senhor, ó Deus, gerar grandes frutos, Pai, para a tua glória, Senhor, para teu louvor, para a tua adoração. Cada família, Senhor, venha crescer, venha ser estabilizada no Senhor. Pai, cada ministério dessa igreja, Senhor, os pastores venham ser assessorados, Pai. Que, Pai, em nome de Jesus, cada membro venha ser assessorado, Senhor. Que eles venham, Senhor, ter uma visão, Senhor, de reino
pura e simples, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor os conduza com poder, com sabedoria, com integridade, Senhor, para a glória do teu nome, que eles venham usar com poder, com autoridade o teu nome, Senhor, entender dentro de si, Pai, e ter coragem, Pai, em nome de Jesus. Desperta a fé neles, Pai, para a glória do teu nome, Pai. E nós já declaramos que Satanás não tem poder algum, Senhor, contra essa igreja, Pai. Não tem poder algum, Senhor, contra nenhum, Senhor, dos membros, Pai, que compõem, Pai, essa igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós já declaramos isso, Pai. Que todas as armaduras deles, Pai, venham ser restauradas, Pai, que eles venham estar com as suas armaduras completas, porque a tua palavra vem nos ensinar isso, que nós devemos nos revestir de toda a armadura do Senhor, e é toda, Senhor. Então, por favor, Pai, que o Senhor venha revestir as nossas vidas, revestir cada um deles, Pai, para a glória do teu nome, para que possam olhar para eles, para cada membro dessa igreja, para que possam olhar, Pai, para cada um deles e ver o Senhor, Pai, ver o Senhor se movendo através dessa igreja, e que todo aquele do lado de fora, quando olhar para dentro, Pai, possa dizer assim: eu quero o que eles têm. Eu quero a alegria, eu quero a paz, eu quero essa sensação de família, essa sensação de pertencimento, que venham querer estar junto com eles, e cada vez mais eles venham crescer para a glória do teu nome. Nós já declaramos isso e nós cremos, Pai, que o Senhor é bom, e nós cremos, Senhor, no nome do teu Filho, Pai, e já declaramos que no nome dele, assim seja. No nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, para a glória do teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, gente bonita. Amo vocês. Fiquem com Deus. Beijinhos. Amém, boa noite. Amém. Tchau, gente. Obrigado aí, pastores, pela presença Boa de noite. vocês. Obrigado. Boa noite. Boa noite, queridos. Prazer conhecer vocês, estarem juntos nesse momento. Aleluia. Vem cá, dá um tchauzinho rápido.